Olá, 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 muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o canal da Inteligência Erótica e nesse canal aqui a gente fala sobre a intimidade do casal no divã. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que está bombando aí nos canais, né, de streaming, que é o Casamento às Cegas, a quinta temporada, que fala de casamentos, né, com pessoas com idade acima de 50 anos, né? Então, casais 50 a mais. E eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, porque, na verdade, eu assisti, né, nesse final de semana, toda a temporada. E eu achei muito interessante, eu acho que se vocês têm tempo para assistir, né, talvez seja algo interessante, se vocês têm curiosidade, se vocês pensam sobre o tema, se daqui a pouco tu tá na faixa dos 45, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, para que tu possa, né, te inspirar, olhar, refletir, se questionar, né? Ou então fica aqui comigo, né, nessa conversa aqui sobre o casamento às cegas na temporada 5 do Brasil, que fala sobre relacionamentos, e eu vou trazer algumas reflexões para ti, né? Então, assim, o que acontece, né? Esse reality, ele tem várias temporadas, e os casais, né, as pessoas, tem um grupo de homens e um grupo de mulheres, eles vão se conhecendo sem se enxergarem e vão conversando. E vão se selecionando ou se excluindo, né, conforme a conversa vai rolando, conforme vai ficando interessante, mas eles não se enxergam, né? Por isso que é um casamento às cegas. Até que tem um momento onde eles então decidem, né, se encontrar presencialmente e decidir se eles vão ficar juntos ou não, se eles vão adiante no programa ou não, né? Que seria então uma lua de mel, né, num lugar paradisíaco. Depois eles vão para São Paulo e moram juntos por um tempo, né? E depois então eles vão decidir se eles vão casar ou não e tem toda essa organização. Então, tem N coisas que vão acontecendo durante o reality, né? E que eu quero trazer para vocês como reflexão para a gente poder pensar um pouco nesse tema e poder pensar, né, sobre as relações, sobre relacionamento, sobre escolha conjugal, sobre a forma com que a gente aceita algumas coisas, né? A nossa maturidade, a nossa imaturidade com relação a essa fase da vida e o que a gente busca, né? Então, o que acontece? Tem N desafios aí, né, nessa, nessa temporada aí, que são os casais 50 a mais, né? Um dos desafios deles é reaprender a namorar, porque ali muitos chegam de décadas em que o casamento virou gestão de casa e de filhos, né? Ou então, algumas pessoas que nunca casaram, que nunca se relacionaram e que têm esse sonho, né? E ao serem colocados no experimento, né, eles mostram desconforto, incômodos, né, com coisas muito simples, por exemplo, como segurar a mão, como trocar olhares demorados, né, como brincar de uma forma leve, enfim, né? Essa coisa de saber viver a dois, que eles precisam muitas vezes reaprender, eles precisam ser reensinados, né? Por quê? Porque, na verdade, estão numa outra fase, num outro momento, e, para dizer bem a verdade, eu entrei num novo relacionamento, não 50 a mais, porque 50 a mais eu sou agora, né? Mas há 7, 8 anos atrás, então com 43 anos, e realmente não é uma relação como a que eu tive lá com 20 anos, né? Quando eu casei com 25 anos, era uma relação completamente diferente. Então, precisa realmente reaprender. Isso é uma verdade que a série apresenta, né? Existe também um conflito que é muito interessante, né? Que é entre o tempo de vida e o tempo de relacionamento. Então, a sensação de que eu não tenho mais 20 anos para perder tempo gera uma pressa emocional. E a gente percebe isso, né, nos participantes. Né? Os participantes que vão avançando dentro do programa, né, eles mostram essa necessidade de urgência. Né? Nossa, é agora que eu vou realizar o sonho, é agora que eu vou ser feliz, é agora que eu vou, né? Encontrei o amor da minha vida, nossa, vou realizar um sonho. Então, eles querem respostas rápidas, eles têm declarações rápidas, certezas rápidas, o que sufoca um pouco esse processo natural da construção de uma intimidade, né? Então, tudo é muito rápido, né? As pessoas se apaixonam sem se verem, né? As pessoas se declaram sem se verem, sem nunca se verem, sem se tocarem, sem beijar, sem abraçar, sem, né?
Então, é um processo muito interessante, né? E tem também o conflito intergeracional. Então, situação delicada, por exemplo, alguns se sentem inseguros quando o parceiro ou a parceira é mais antenado, mais ativo nas redes sociais, ou com uma energia mais jovem. Surge um medo de não acompanhar esse ritmo, que gera, né, crises de inadequação. Então, é muito interessante. Então, tem uma situação, por exemplo, que um deles diz assim, não, então tu te preparou para vir para cá, então tu já sabia que tinha que fazer a carta de votos para o casamento? Eu não sabia que tinha que fazer aquilo. Então, começa, assim, uma série de situações, né? Tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, que a temporada essa mostra uma certa imaturidade emocional, mas ela é uma coisa meio inesperada. Então, assim, tem em alguns momentos, né, uma competição de dores passadas. Então, muitos transformam a história pessoal em moeda de valor. Eu sofri mais que você, minha vida foi mais difícil, usando o passado para exigir um cuidado ao invés de construir esse cuidado mútuo, né? Então, se coloca às vezes num lugar de vítima, né? E assim, várias outras situações. Tem um momento assim também que o silêncio é usado como arma, né? Diferente dos mais jovens que às vezes explodem, os 50 mais muitas vezes punem com ausência e com silêncio, né? Então essa estratégia mais agressiva passiva, assim, que revela uma dificuldade em sustentar conflitos com maturidade, né? Se posicionar, falar, né? Ter uma clareza maior, né? Ter uma comunicação melhor, né? E uma outra coisa que aparece muito, que mostra muito da imaturidade, é a coisa da carência, né? Então tem uma romantização dessa carência, né? Alguns confundem intensidade inicial com uma salvação. Vocês já devem ter me ouvido falar muito sobre isso, né? Ninguém vai te salvar, né? Então, assim, frases como: você é a minha última chance de ser feliz, coloca uma carga desproporcional sobre o outro, revelando uma dependência emocional mascarada de amor. Porque, gente, amor, né? Existe a paixão, eles estão vivendo a paixão, e existe o amor vem depois, com o tempo, né? Com a construção, e também quando tu escolhe, né, aquela pessoa, certo? Vou pegar uma aguinha aqui. Então, não tem como dizer assim, eu estou amando aquela pessoa, ou eu já, né, já estou com aquela pessoa, não, né? Vai exigir um tempo daquela relação amadurecer. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que considerar, né? Também tem uma questão da escolha conjugal, né? Essa eu acho que é a parte que talvez vocês vão mais gostar daqui do que eu tenho para falar, e das necessidades emocionais que também aparecem. O que acontece, né, gente? A escolha conjugal, muitas vezes, quando a gente não tem autoconhecimento, ela é uma escolha conjugal inconsciente. O que significa isso? Significa que o outro, ele vai sinalizar que ele pode atender alguma necessidade emocional minha, e que com isso eu vou resolver todas as pendências que eu tenho na minha história anterior. Mas não é a minha história anterior com a minha parceria, é a minha história anterior com os meus pais. Todos os nossos pais, eles vão deixar algumas lacunas sem serem atendidas. Isso vai fazer com que a gente crie algumas, eu vou usar feridas, mas não é bem feridas, mas algumas lacunas emocionais na nossa história, e que essa escolha conjugal aparentemente vem para resolver. Só que ela não resolve, né? Só que o que acontece? Então, por exemplo, se eu me sentir muito rejeitada na minha história, de repente alguém vem ali e fala: nossa, Bárbara, mas, né, eu não me senti validada, não me senti reconhecida. Então a pessoa assim: nossa, mas isso que tu tá falando tem muito valor, mas tu é uma mulher de valor, mas tu, nossa, quantas coisas tu já fez, nossa, tu já te deu conta de onde tu tá, quem tu é, que mulher maravilhosa que tu é. Então, assim, tudo aquilo que eu não tive da minha história, que eu não fui validada, que eu não fui vista, essa pessoa enxerga, e então eu começo a amar aquela pessoa. Por quê? Porque ela enxerga e ela responde às minhas necessidades emocionais. Então, a escolha conjugal, quando tu não tem autoconhecimento e quando tu não trata dessas feridas, ela vai se refletir numa escolha onde o outro sempre vai ter o papel de suprir as minhas necessidades. Olha que interessante, né? Então, o que acontece? Eles entram lá num processo, assim, num terreno muito ambíguo, né? Então, entre a alma gêmea e o contrato prático.
Há quem escolha pelo brilho dos olhos e, ao mesmo tempo, cobre que o outro tenha estabilidade financeira, paciência com os filhos adultos e hábitos já consolidados. É um paradoxo que gera frustração. Faz sentido? Querem poesia, mas também querem uma logística perfeita. Aparece, assim, essa coisa, né? Não, cada um vai morar na sua casa, né? Não, ninguém vai pegar o celular um do outro. Não, se eu, né? Não, mas isso, né? Se tu tiver comigo, tu vai fazer isso? Vai olhar para outra pessoa, tu não vai? Como é que é isso? Então, toda uma série de controles, né? A escolha pelo espelho e não pela diferença. Muitos se encantam com quem viveu dores parecidas. Também foi traído, também se separou, também ficou viúvo, também nunca viveu um amor, né? Isso gera uma empatia imediata, mas também o risco de uma relação que gira apenas em torno de feridas, que é isso que eu estava falando também, sem espaço para o crescimento, né? Então fica sabe assim, é como se os dois, né, machucados ali se encontram e ficam ali naquela sofrência, né? E também uma idealização tardia, né? Então o discurso de não tenho tempo a perder muitas vezes leva a uma precipitação de alianças. Nossa, isso fica muito claro. Nossa, uma carência, uma necessidade, uma pressa, uma precipitação, uma idealização, assim, eu não tenho tempo a perder. Nossa, agora eu quero ser feliz, agora eu quero viver isso, né? O outro não é bem conhecido, as pessoas não se dão conta, mas é acolhido pelo projeto da salvação, que costuma ruir muito rápido. Vejam, eu enxergo no outro uma possibilidade do outro me salvar mesmo, sabe? Me salvar da minha carência, da minha solidão, da minha, né, dificuldade de elaborar talvez as minhas perdas, né? Então fica aquele processo ali. E uma outra coisa que eu acho super importante a gente conversar aqui, que aparece lá e que é muito comum também aparecer nos relacionamentos, né, são as necessidades emocionais pouco faladas. Então, ser desejada apesar da idade é uma delas, né? Não é só sobre amor e companheirismo, né? Muitos carregam um desejo silencioso de ainda serem olhados com admiração física. Né? Então, o corpo mais envelhecido pede reconhecimento e não invisibilidade. Né? Então, é uma necessidade emocional pouco falada. Outro, espaço para autonomia. Diferente de casais jovens que constroem rotina juntos, os 50 mais já têm suas vidas estruturadas. Eles já têm aquela rotina, aquele jeito de funcionar. Então, surge a necessidade de equilibrar. Quero alguém, mas não quero abrir mão de quem eu já sou. A intimidade saudável precisa respeitar esse espaço. Então, né, eles já têm uma trajetória, eles já têm uma questão religiosa, por exemplo, que aparece com um dos casais, eles têm uma questão cultural também, né, do estilo de vida, né, um deles é super mulherengo, né, assim, um dos amigos conta que ele é super mulherengo e de repente ele está lá, né, e quer fazer uma mudança agora, né, enfim, então toda uma situação, né. Outra necessidade emocional pouco falada é a reparação simbólica. Então, alguns buscam, sem dizer claramente, reparar o que não viveram antes. Seja numa viagem não feita, um carinho nunca recebido, ou até uma vida sexual mais livre. Essa busca para recuperar o tempo perdido pode ser um motor, mas também é um peso, né? Então, sabe assim, muitas vezes eles falam: será que eu vou dar conta disso? Será que tu está colocando em mim uma expectativa que eu não consigo atender, né? E também tinha uma outra necessidade emocional, que é a admiração intelectual. Então, há uma valorização maior pela conversa, a escuta, a história de vida, né? O elogio ao pensamento do outro passa a ser tão importante quanto o elogio físico. Então, vão sendo atendidas necessidades né, nesse experimento, como eles chamam, né? Nesse jogo, né? Nesse reality, né? E uma das outras coisas também que eu acho que abre, assim, discussões, né, assim, que aparecem para alguns dos casais, né, então, assim, o medo do receio... Desculpa, gente. Vamos lá. Sempre tem que ter uma aguinha perto, né, gente? Esse tema também, ele mexe muito com a gente, né? Eu estou aqui falando para vocês e estou aqui também
olhando, né, as histórias das pessoas, né, o quanto que existe um desejo de se relacionar, existe um desejo de encontrar afeto, amor, né, mas a questão está em como isso é feito, né, como é esse movimento te valoriza, te respeita, né, estou aqui, assim, conversando com vocês e estou aqui pensando, puxa, né, aquela minha paciente, aquele meu paciente, né, que batalha que eles têm no relacionamento, nas conquistas, na história, né, então também é um tema, assim, que remete muito, né, a esse movimento, né, que a gente tem aqui dentro da própria inteligência erótica, né, da clínica, onde a gente faz os atendimentos aos casais, né, as pessoas que vêm com esses desafios, né, um relacionamento que de repente teve uma escolha e essa escolha agora está sendo questionada, né. Então, existe ali um medo, né, um receio, não é apenas do julgamento externo, mas da própria vulnerabilidade, né? Então, assim, uma das mulheres, ela coloca, né, que os filhos não apoiaram ela, que vão rir dela, né, num reality de amor aos 55 anos, né? Então, tem essa situação, né, desse julgamento, né? Também um choque com hábitos enraizados, né, do trivial, ele não aceita dividir a cozinha porque a ex nunca cozinhou, né? Até o íntimo, ela nunca dorme sem a TV ligada e isso vira um campo de batalha. Então vão aparecendo situações inusitadas, né? A disputa com o fantasma do ex, né? Então aos 50 anos o passado ele não é abstrato, ele é concreto, com ex-parceiros presentes na vida, filhos, pensões, amigos, né? Então os ciúmes não é dos rivais hipotéticos, mas de pessoas reais, acessíveis, né? Também a questão do corpo como campo de insegurança, né? Então, alguns se retraem em beijos ou carícias por medo do julgamento, por causa da barriga, por causa de ruga, por causa do desempenho, né? Muitas vezes, nas conversas particulares que eles tinham antes de se encontrar, eles falaram sobre isso, sobre o homem falhar, né? Sobre a mulher, se ela gostaria de ter relações a três, se ela gostaria de ir em swing, né? Então, assim, muitas coisas, né, entrarem em jogo ali, né? Que podem fazer as pessoas se conectarem, mas também é algo que vai expondo e vai mostrando quem a pessoa é, né? E, bom, o programa, ele encara algo essencial, né? A maturidade cronológica, ela não elimina a possibilidade de um relacionamento, mas também não elimina essa criança ferida que habita dentro de cada um de nós. E que no relacionamento, gente, vai aparecer. Por isso que o relacionamento é tão importante, por isso que ele é tão desafiante, porque ali aparecem as nossas dores e também as nossas alegrias, as nossas conquistas, nossos desejos, né? Então, o grande desafio dos 50 mais não é achar um amor, mas se despir de couraças criadas ao longo de décadas que foram de situações que foram sendo vividas. Às vezes amores verdadeiros, às vezes frustrações, né? Tem perdas, né? Tem viuvez, né? Então, esse reality, ele também mostra, né, esse desejo, essa vontade de construir, né, essa movimentação, né? E só assim o relacionamento pode nascer não da carência, mas da escolha consciente de caminhar juntos, né? Então, é muito mais por aí que a gente percebe, né, a capacidade das pessoas de se movimentarem. Eu quero deixar aqui um exercício para vocês, né, como bônus aqui desse encontro nosso aí falando sobre o casamento às cegas na temporada 5 no 50 mais, que é assim, eu gostaria que tu respondesse, né, o que tu não aceita mais em um relacionamento, né, se a gente fosse mapear assim, né, tu tá aí solteira, ou viúva, ou separada, enfim, e quer buscar um relacionamento, né, o que tu não aceita mais num relacionamento, né, essa é uma pergunta. A segunda pergunta é o que tu deseja profundamente viver. Tu tem que ter clareza disso, né? Porque aí tu não aceita qualquer coisa, né? E também, uma outra pergunta muito importante que eu quero que tu anote é o que tu tá disposto a oferecer de novo nesse relacionamento, né? O que tu é capaz de dar nesse relacionamento, certo? Então, esse reality, ele traz essas reflexões todas, ele mostra escancaradamente as necessidades emocionais
né, as feridas emocionais abertas dos participantes. Mas também ele mostra no final, não vou dar spoiler, mas ele mostra também no final essa retomada, né? Esse reposicionamento, assim, opa, e o que eu quero, né? Eu quero, não quero, como é que vai ser, como é que nós vamos seguir adiante, né? Então, gente, toda segunda-feira eu tô aqui para a gente falar sobre esse tema, falar sobre essas questões com relação à intimidade, aos casais, né? Me acompanha aqui, te inscreve no canal, deixa um joinha aí para mim, para outras pessoas também receberem esse conteúdo. E também, se tu quer ajuda para trabalhar questões da tua intimidade, do teu relacionamento, da tua vida amorosa, né? Conta com a gente na Clínica da Inteligência Erótica, onde a gente tem vários profissionais e vai poder te ajudar. E o link também está aqui embaixo. Um beijo, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.